Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev-Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Mariana Lobo, bolsista do programa Prev-Quedas desde agosto de 2020. Eu sou Márcia de Souza, residente da saúde do idoso, entrei no programa em 2021. Dados de março de 2020, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Complementar, apontam que 6,6 milhões de idosos possuem plano de saúde, o que representa 22% da população idosa brasileira. Baseado nesses dados, podemos afirmar que a maior parte da população idosa depende do Sistema Único de Saúde, SUS, para realizar a prevenção da sua saúde e também o tratamento de doenças. Por isso, é de extrema importância que o SUS seja defendido e que seja garantida uma assistência de qualidade. Vamos entender melhor como funciona o plano de saúde? Desde o final da década de 1960, um número cada vez maior de trabalhadores passou a receber a cobertura de um plano de saúde, seja através de contratos individuais ou de contratos empresariais, na qual a empresa paga todo o custo ou uma parte do valor do plano. Com isso, a saúde foi se tornando um bem de consumo. A amplitude dos serviços de saúde até os anos de 1990, de forma geral, eram reservados aos trabalhadores de carteira assinada, bem como seus familiares mais próximos. O amplo movimento pela reforma sanitária trouxe a público, nos meados dos anos 1970, o conceito de saúde pública, e que mais tarde foi representado na Constituição de 1988 como direito universal e dever do Estado. O mercado dos planos de saúde é caracterizado pelo fornecimento de uma rede de serviços, como, por exemplo, atendimento médico, laboratorial, hospitalar, mediante um pré-pagamento feito de maneira mensal. Existem várias empresas e diversas opções de planos de saúde, e eles podem ser individual, familiar ou empresarial. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou uma pesquisa que aponta que 71,5% dos brasileiros, mais de 150 milhões de pessoas, dependem do SUS para tratamento. Esses dados são recentes, referente ao ano de 2019, quando a pandemia não havia chegado ainda no país. Apesar do SUS acolher grande parte da população, o seu financiamento é insuficiente para suportar os custos dos serviços ofertados. Assim, a Constituição reserva ao setor privado a condição de serviço complementar, que deve funcionar somente no âmbito da assistência à saúde, ou seja, oferecendo suporte ao SUS. No entanto, grande parte das operadoras de assistência à saúde oferece serviços hospitalares de altos custos e que cobrem pouco mais que um quarto da população. Além disso, o Brasil gasta em saúde 9,2% do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas, e boa parte dessas despesas são privadas. A fatia dos recursos públicos investidos nessa área representa apenas 4% do PIB, enquanto na média da organização ela é de 6,6% do PIB. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da saúde pública brasileira? Com a chegada dos colonizadores portugueses, os problemas sanitários ficaram mais graves. Durante todo o período colonial, pouco se fez pela área da saúde, e já naquela época, o acesso aos tratamentos variava conforme a classe social dos indivíduos. Durante décadas, desde a época da colonização, eram as entidades religiosas que forneciam atendimento às pessoas que não podiam pagar com médicos particulares. A assistência era feita através das chamadas Santas Casas de Misericórdia. Entretanto, esses locais não recebiam financiamento de outras instituições e viviam a maior parte do tempo sem recursos. Após a independência, Dom Pedro I começou a realizar as primeiras melhorias na área da saúde, onde transformou escolas em faculdades e criou órgãos para fiscalizar a higiene pública. Entretanto, essas medidas foram pouco eficazes e a situação da saúde pública brasileira continuou a piorar. A República trouxe esperança de avanços. No período de 1900 a 1920, começaram uma série de reformas urbanas e sanitárias. Apesar disso, essas mudanças não foram suficientes para acabar com os problemas que vinham sendo enfrentados na saúde. Os sanitaristas nacionais, como por exemplo Oswaldo Cruz, começaram a buscar soluções para melhorar esse cenário. Para impedir que as doenças se espalhassem ainda mais, o governo derrubou casas, desalojou pessoas e
e tornou a vacinação obrigatória, o que culminou em uma revolta. Durante o período getulista, houveram mudanças no sistema visando centralizar a saúde pública brasileira. O Ministério da Educação e Saúde foi criado e algumas iniciativas para controlar as doenças e epidemias foram tomadas. Em 1953, o Ministério da Saúde foi criado com o intuito de definir políticas públicas de saúde e melhorar o atendimento em zonas rurais. Nesse período, ocorreram as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Essas conferências foram fundamentais ao levantar a discussão sobre a criação de um sistema de saúde que atendesse a toda a população e que garantisse o acesso universal à saúde. Na década de 70, somente 1% do orçamento da União era destinado à saúde, e com os cortes orçamentários, houve a intensificação de doenças. Como forma de reverter essa situação, o governo criou o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPES. Uniu todos os órgãos previdenciários que estavam em funcionamento desde os anos 30 e melhorou o atendimento médico. Além disso, foram criados alguns conselhos que mais tarde ajudaram na criação do SUS. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde no mundo e, sem dúvidas, uma das maiores conquistas no âmbito da saúde pública. Ele abrange desde o simples atendimento até o transplante de órgãos. Seus princípios são baseados no acesso integral, universal, gratuito para toda a população do país e com foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e promoção da saúde. Entretanto, embora o SUS represente um grande avanço, nos últimos anos vem ocorrendo um processo de sucateação e desvalorização da saúde pública. Com isso, podemos observar que o financiamento do SUS não tem sido suficiente para garantir os recursos financeiros adequados e o seu bom funcionamento. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, devem financiar o SUS e garantir a receita necessária para custear as despesas com ações e serviços. Entretanto, garantir a universalidade e integralidade do sistema tem se mostrado uma questão bem delicada e tem sido pauta de movimentos sociais e políticos que atuam em defesa do SUS. Em dezembro de 2016, a Emenda Constitucional 95 foi aprovada e, desde então, o orçamento para a saúde tem sido cada vez menor. Apenas no ano de 2019, a perda de investimentos nesse setor representou 20 bilhões de reais. No Brasil, apesar de ser constitucional o direito a um sistema público de saúde de acesso universal, apresenta o gasto no setor de saúde privada superior ao gasto público. Países com sistemas de saúde similares, ou seja, universais e públicos, gastam em média 8% do PIB. No Brasil, em 2014, foram gastos com o SUS apenas 3,9%. Pesquisas feitas comparando os dados dos gastos em saúde pública durante os anos de 2000 até 2014 entre os países que possuem um sistema de saúde universal, como França, Itália, Reino Unido e Portugal, apontam que o Brasil foi o país com o menor gasto público em saúde. Os valores correspondem a aproximadamente um gasto público diário de R$ 2,60 por pessoa. Os resultados dessas pesquisas apontam ainda que os gastos com a saúde pública nesse período diminuíram ou então apresentaram aumento. Em contrapartida, os gastos com a saúde privada se mantiveram estáveis. Apesar de no Brasil grande parte da população necessite dos serviços de saúde do SUS, este apresenta uma estrutura cada vez mais desvalorizada por parte do Estado. Um sistema que vai desde a atenção primária, com a estratégia saúde da família e as unidades básicas de saúde, até os hospitais de alta complexidade, não podem se tornar segundo plano nos investimentos desse setor, que é o que acontece no nosso país. Ainda que o setor privado tenha sua importância, constitucionalmente, a sua participação deve ser feita de forma suplementar, ou seja, dando suporte ao SUS. Isso significa que as verbas destinadas à saúde deveriam ser destinadas em grande parte ao sistema público. No entanto, no Brasil, o cenário é invertido e quem sai ganhando são as grandes empresas no ramo, inclusive com os lucros exorbitantes. Sendo assim, o SUS precisa ser fortalecido e defendido. A sua importância para toda a sociedade brasileira, ofertando serviços em diversos âmbitos, aprimorou e mudou o panorama dos modelos até hoje estruturados historicamente no Brasil. Porém, a relação público-privada no nosso sistema de saúde possui interesses e disputas nas esferas políticas, social e econômica, onde quem sai prejudicado são os trabalhadores e os usuários. Os princípios da universalidade e equidade desempenham um papel importante na redução das desigualdades sociais.
Dessa forma, o enfraquecimento das estruturas do SUS representa, sobretudo, também uma piora na qualidade de vida da população. A luta pelo fim dos subsídios concedidos aos planos de saúde, fortalecendo a regulação estatal. Expandir os investimentos na rede pública é uma forma de fortalecer as estruturas e serviços do SUS. Portanto, defender o SUS é também defender uma boa qualidade de vida, bons serviços e saúde enquanto direito social de todos. Em contrapartida, os planos de saúde oferecem serviços já garantidos a nós e com valores cada vez mais caros, principalmente aos idosos. Na descrição do episódio você encontra as referências que serviram de base em nossa pesquisa, caso queiram se aprofundar nesse tema. Nos comentários desse episódio do YouTube, conta pra gente o que achou do episódio. Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Márcia de Souza e Mariana Lobo. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho e Rafael Duarte. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Letícia Dalcero. Quem cuida das nossas redes sociais é a Milene Carvalho, o coordenador e idealizador do programa Preve Quedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.